A confiança ela é um papel crucial para a economia. Ela tem poder de influenciar as expectativas e também de mudar os comportamentos de nós investidores, dos consumidores e empresários. E isso afeta a disposição para a gente correr riscos. Então, os choques de confiança, para mim, são mudanças de uma hora para outra que os agentes econômicos têm o potencial de alterar as perspectivas do mercado. Então, ali a gente tem o governo, que tem uma política fiscal de conta de mais e menos entre o que ele gasta e o que ele arrecada. Temos o Banco Central com a principal arma, que é os juros, podemos falar o extintor aí para a nossa inflação. E aí a gente vê que em períodos de alta confiança tem uma tendência de uma disposição maior para as pessoas, nós investidores, corrermos riscos, né? E a gente pode traduzir isso em um aumento de consumo e investimento, né? Isso cria as condições para um ciclo virtuoso de crescimento econômico. Então, a confiança, a gente pode falar que ele é um componente difícil de mensurar, mas que ele se reflete sobre importantes variáveis como PIB, taxa de câmbio, juros futuros e as expectativas de inflação. Um exemplo que eu gosto de dar é entre os Estados Unidos e a China, né, quando a gente fala de confiança. Para quem não se lembra, em 1944 foi assinado um acordo chamado Acordo de Bretton Woods, que mais de 44 países assinaram para que o dólar dos Estados Unidos fosse a principal moeda de reserva internacional e os países concordaram manter suas taxas de câmbio em relação ao dólar, enquanto os Estados Unidos garantem, né, ainda a conversibilidade do dólar em ouro. E hoje muito se diz sobre a China virar o principal parceiro dos países e que a moeda chinesa será a nova moeda de troca dos países. Então, se a gente for pegar o track record sólido dos Estados Unidos contra o track record chinês, né, como que as pessoas vão confiar em um país que tem um tirano comandando, né, que um tirano governa, né, o Xi Jinping lá? Como que eu vou investir em um país que eu não tenho certeza que eu vou poder tirar meu dinheiro depois, né? Dada a falta de clareza, né? Podemos dizer assim, né? Então essa é a confiança que a gente tem que ter. E aí fica o questionamento, né? Você preferia confiar o seu dinheiro aos Estados Unidos ou à China? Então, além disso, a gente tem como principal tópico da pauta aqui, que é a aprovação das reformas estruturais, como a tributária, que simplifica o sistema de imposto e elimina as ineficiências, né, da máquina brasileira, né? Então mostra um comprometimento do governo em criar um ambiente mais favorável aos negócios. Eu estava conversando com o dono de uma trading outro dia, que ele foi fazer negócio na China, ele já trouxe alguns businessmen, podemos dizer assim, mas que na hora deles entenderem o sistema tributário brasileiro, eles falaram, cara, isso aqui é tão confuso que tem imposto que se eu levar para o Maranhão é um imposto, que se eu levar para São Paulo é outro, se eu levar para não sei onde é outro. Então, de tão complexo que é, de tão sorrateiro, podemos dizer assim, cara, isso afasta. Então, simplificar isso traz essa onda positiva. E isso, obviamente, reduz a incerteza tributária, né? Então, isso incentiva pessoas de fora e outros agentes econômicos para fazer investimentos de longo prazo e atraindo essas pessoas que são tão importantes para a economia, né? Trazer dinheiro internacional, trazer novos negócios para cá. Então, além disso, essa redução, né, na economia, ela é muito vital para a construção da confiança, né? Então, a gente pode falar de informações conflitantes ou falta de clareza em políticas governamentais, e não só de um governo Lula hoje, mas como outros governos também, eles podem levar decisões equivocadas, né, por parte dos investidores e consumidores. Basicamente, quando há transparência na comunicação de um governo eficaz por parte das autoridades econômicas também, as expectativas se tornam mais realistas e bem fundamentadas. Isso obviamente auxilia, por exemplo, o Banco Central na execução da política monetária. Então o governo ele tem uma meta para gastar e, enfim, se ele não liga para essa meta de quanto ele vai gastar, ele pode gastar 100 bilhões. Ele vai lá e fala, puta, não vou conseguir, vou ceder isso em 20 bilhões. Então ele gasta 120 bilhões. Cara, o Banco Central ele tem a principal arma que, graças a Deus, é um órgão que não está mais vinculado ao governo, então ele é um órgão separado, ele toma suas próprias decisões, né? Obviamente tem um boarding ali de pessoas, né? Que não é só o presidente do Banco Central que toma a decisão, mas sim um conjunto deles. Então que o Banco Central, a principal arma dele é fazer com que ele consiga
apagar o fogo que é a inflação, né, com a taxa básica de juros. Então é isso. Então essa é a política monetária. A política monetária é isso. Como que o Banco Central ele vai conseguir fazer a economia rodar? E ali a gente tem a parte da política fiscal de um governo que gasta mais e gasta mais, consequentemente tem que arrecadar mais, e ele vai arrecadar mais taxando mais a população. E todo esse ambiente que se foi construído, né, com menos incerteza, né, da parte de um governo, né, que não tem uma comunicação boa ou não leva a seriedade à política econômica e fiscal, traz expectativas de inflação e isso auxilia as autoridades a manter taxas de juros mais baixas, né? Então, uma vez que é estabelecida a confiança e a credibilidade de um governo, um ciclo virtuoso pode se desencadear nos mercados financeiros. Investidores se sentem mais confortáveis em alocar o capital, sabendo que suas decisões estão mais respaldadas por políticas sólidas e previsíveis. E isso aumenta a demanda por ativos financeiros, ele impulsiona os preços do mercado de capitais. Pô, se eu sou empresário e eu percebo que tem um ambiente mais propício para o investimento, pô, eu vou querer expandir minhas operações. Você, o empresário, vai querer expandir suas operações, né? E isso cria emprego e estimula o consumo. Então essa melhoria também pode se estender ao mercado de crédito, por exemplo, né, das instituições financeiras. As instituições financeiras elas se sentem mais confiantes ao emprestar, uma vez que a estabilidade, né, reduz os riscos de inadimplência. Então isso facilita também o acesso ao crédito para pequenos indivíduos, para empresas, e isso obviamente traz mais investimentos, promovendo mais investimentos, mais gastos também. Então, todo esse aumento da atividade econômica, ela reforça a confiança dos investidores e consumidores. Mais um exemplo marcante desse tipo de choque de confiança, que a gente pode dizer assim, é você sentando o dedo nesse like e se inscrevendo aqui para não perder nenhum conteúdo. Mas do Plano Real, que foi implementado no Brasil em 1994, que controlou a inflação, trouxe estabilidade macroeconômica e criou um cenário mais propício para o crescimento brasileiro. Além disso, também em 2016 e 2017, com a aprovação do teto de gastos, e a nomeação do Ilan Goldfach, né, que é o antigo presidente do Banco Central, trouxe um choque positivo e melhorou a confiança dos investidores. Isso contribuiu para uma queda de juros futuros e a valorização do câmbio. Em resumo, eventos que oferecem perspectivas positivas para o futuro, elas reduzem incertezas como áreas de crescimento, inflação, questões fiscais e monetárias, né? Elas têm o poder de mudar a dinâmica dos mercados. Então, quando se estabelece um ambiente marcado por reformas estruturais, melhorias no ambiente de negócios e redução de ruídos na economia, isso cria um círculo virtuoso que sustenta uma expansão econômica mais duradoura. Então, é basicamente isso. O mercado é muito pautado em eventos presentes, mas como que eles vão afetar o futuro de uma economia. Então tem muitos esses ruídos, né? Então o governo só quer taxar, só quer fazer isso, não tá se importando com déficit fiscal, enfim. Então são essas coisas que vão moldando o mercado e vão fazendo ele se adaptar à realidade. Galera, um abraço e até o próximo vídeo.